Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom e digno de ser louvado, de ser exaltado e digno de ser glorificado. Pai, nós te adoramos. Senhor, é muito bom estarmos aqui. Senhor, é bom estarmos aqui, Pai, reunidos no teu nome, esse nome que é sobre todo nome, esse nome maravilhoso, esse nome poderoso, esse nome que é digno, esse nome que é água viva, esse nome que é sobre os céus, a terra e embaixo da terra, a autoridade desse nome, o poder que há nesse nome. Nós reconhecemos o nome de Jesus, nós exaltamos o nome de Jesus, nós glorificamos o nome de Jesus. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por Jesus, pelo Senhor Jesus, que nos alcançou, que nos resgatou, que mudou a nossa sorte e colocou-nos num novo e vivo caminho. Pai, obrigado por Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Pai, pelo nosso entendimento iluminado para receber da tua palavra, Pai. Oh, graças te damos, porque a tua palavra é poderosa para gerar uma nova vida, para salvar os perdidos, para libertar os oprimidos do diabo, para ministrar cura aos enfermos. A tua palavra é poderosa. A tua palavra muda a sorte das pessoas. Obrigado por essa palavra viva, viva e eficaz. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado pela obra do Senhor nessa noite aqui, Pai. Obrigado pelo que o Espírito Santo fará nesta noite em nossa vida, na vida de cada uma pessoa presente aqui, abrindo os corações, tirando o véu e revelando a vontade suprema do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade, amém. Vocês estão bem, irmãos? Vai melhorar? Ficou bom esse horário de verão? Vai ficar melhor, depois você vai sair mais cedo, não é verdade? Vai ter um tempo aí de comunhão, amém? Glória a Deus. Ó Senhor, como é bom estarmos aqui, amém? Aleluia. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não, nós cantamos aqui o poder do nome de Jesus, nós exaltamos a Jesus, a autoridade desse nome, que é sobre todo nome. Nós ministramos na quinta-feira de oração sobre a autoridade do nome de Jesus que pertence à igreja, que nos pertence, e que nós precisamos tomar posse desse nome e avançar com essa autoridade como igreja nesses dias. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, na década de 70, havia uma pregadora e evangelista norte-americana, conhecida como, salvo engano, o nome dela, desculpe o inglês, meu sotaque, Kathryn Kuhlman. Gostou? Deu bem? Foi bem aí? Os universitários aqui aprovaram. Então, irmãos, essa mulher, ela se movia nos dons, se movia no Espírito de Deus e realizava milagres e realizava curas só pela presença dela. A unção vinha, chegava sobre as pessoas, ela orava pelos cadeirantes se levantavam, enfermos eram curados, era coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, mesmo em meio a toda a unção, a toda a atmosfera do poder de Deus, havia aquelas pessoas que não eram curadas. Eu li um texto não lembro, não consegui localizar esse texto, tempos atrás, que uma pessoa disse que haviam 10 cadeirantes e ela orou por aqueles 10 e 5 se levantaram e outros 5 não se levantaram. Mas o que importa, né? O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está disponível para curar e para libertar. Se a pessoa não recebeu, porque não aconteceu, isso é entre ela e Deus. Amém? Certa vez, amado, eu estava evangelizando uma pessoa e essa pessoa, ela chorava, mas ela estava presa numa mentalidade de condenação de tal maneira
que ela não se achava digna de receber o perdão do Senhor. Eu já havia falado sobre isso uma outra vez aqui, mas me veio também eu falar mais uma vez. E ela chorava enquanto eu pregava para essa pessoa. Ela chorava. E eu falava, confesse Jesus Cristo, creia no senhorio do Senhor Jesus sobre a tua vida, confesse o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Mas ele não conseguia, ele não falava, ele disse que não era digno e que ele não podia fazer isso. Enfim, sabe-se lá o que ele fez, mas independente do que ele tenha feito, o Senhor é poderoso, a palavra de Deus é poderosa. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Tudo é possível ao que crê. Amém? Quem tem sido o Senhor? Quem tem exercido o senhorio da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Só para pensar. Amém? Quem tem governado a sua mente? Quem tem governado as suas decisões? Como estão os teus pensamentos? Como estão as tuas decisões? Você tem sido governada por quem? Jesus é o teu Senhor? O Espírito Santo tem guiado a tua vida? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus nesses últimos dias, e não pelas notícias, e não pela nossa visão natural das coisas. Amém? Então, algumas pessoas às vezes estão presas em algumas armadilhas, e Jesus, amados, ele disse assim, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus e apenas estamos ouvindo como uma mera informação e não estamos chegando ao entendimento de que Jesus está dizendo, ei, você que está cansado, você que está oprimido, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave para você. Toma o meu jugo. Jesus está querendo trocar o seu jugo pelo jugo dele. Amém? Sabe, irmãos, nesses últimos dias nós podemos encontrar muitas pessoas em muitas circunstâncias difíceis que as fazem sentir como se estivessem presas em uma armadilha sem saída. Como o caso dessa pessoa que eu estava falando para ela de Jesus Cristo, e ela não estava se achando digna. Mas, irmãos, existe uma maneira de escapar de cada armadilha, seja ela preparada pelo diabo, seja ela preparada pelas circunstâncias externas que fogem do nosso controle, ou até mesmo pelos nossos próprios erros, que muitas vezes as armadilhas nos pegam, tentam nos prender e nos manter numa mentalidade cativa. Então, amados, existem tipos diferentes de armadilhas, e com as quais essas pessoas no modo geral, todos nós estamos lutando muitas vezes, que abrange todas as esferas da nossa vida. Qualquer tipo de vício, pode ser um vício, que é uma armadilha séria, geralmente um vício prende a pessoa no comer em excesso, em drogas, substâncias, abuso de substâncias tóxicas, ou no sexo ilícito, na imoralidade sexual. Nesses dias, pessoas têm sido presas, cativas na mentalidade por causa do acesso livre às telas, como elas têm acessado, ou por um comportamento destrutivo. Quantas informações nós temos de pessoas que estão padecendo com muitos problemas, estão presas, e se não for controlada, essa turbulência, amado, nos seus relacionamentos, seja do passado ou do presente, essas turbulências vai causar uma angústia mental e vai fazer com que a pessoa se sinta presa em uma prisão emocional. Então, quando a gente ouve testemunhos de pessoas que foram libertas, a gente sabe que essas pessoas passaram por uma cadeia emocional, por uma prisão emocional e que elas precisavam dessa libertação. Talvez você esteja nessa situação, talvez não. Se você tiver, saiba que Jesus, ele diz, vinde a mim.
vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Aleluia! Jesus é o bom descanso, o fardo dele é leve. O mundo o engana dizendo que servir a Jesus é estar preso a uma religião ou religiosidade. Não é. O fardo de Jesus é leve. Aleluia, vale a pena servir a Jesus, amém? Talvez algumas pessoas possam estar presas num sintoma de uma enfermidade, num prognóstico, diagnóstico de um médico, e está preso numa doença. Isso sobrecarrega seus sentimentos, isso lhe causa desesperança ou negatividade, mas existe uma resposta. O Senhor é a resposta, acaso há algo difícil demais, demasiadamente difícil para que o Senhor possa nos livrar? O Senhor é a nossa luz, o nosso refúgio, aleluia! Talvez você esteja cativo numa armadilha financeira, talvez você esteja feito um empréstimo muito alto, contratos muito altos e não conseguiu honrar, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você esteja padecendo por essa questão de pressão financeira, mas a palavra tem a resposta para como você lidar com esse tipo de questão que você precisa, aleluia! Porque isso também afeta as suas emoções, afeta os seus relacionamentos, a preocupação com o dinheiro, com a falta de dinheiro, vai trazer certamente angústia para a mente, principalmente se é o varão, se é o sacerdote do lar, aquele que é o provedor, que precisa manter as suas coisas. Então me deixe dizer algo, que o Senhor Deus, essa não é a vontade de Deus para a sua vida, miséria, enfermidade, dor, pecado, prisão, inferno, essa não é a vontade do Senhor, Ele quer te livrar, aleluia! O Senhor quer te livrar dessas armadilhas que afetam a sua mente, que afetam as suas emoções, amém? Sejam elas financeiras, emocionais, vícios, enfermidades, qualquer coisa, qualquer circunstância que tenha oprimido a tua vida. Qualquer coisa que você está se sentindo preso e não está conseguindo se livrar, irmão. Às vezes você até como crente, como um cristão que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que medita na palavra, pode estar padecendo algumas coisas desse tipo. Mas o Senhor tem bênçãos, tem provisões abundantes para nós, amém? E Ele sabe exatamente como fazer essas coisas. Glória a Deus que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor, para receber da palavra do Senhor. Eu creio no nome de Jesus que você receberá a palavra do Senhor nessa noite. Eu creio que a palavra vai te colocar em libertação, no lugar do descanso, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia! Então, essa passagem lá em Gênesis 18:14 diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E o Senhor estava falando isso para Sara, mulher de Abrão, na época, que ele já estava com 75 anos de idade, ela também idosa, e já não poderiam mais gerar, mas o Senhor tinha dado a promessa que abriria o ventre dela, a madre dela, e ela iria gerar. Mesmo uma pessoa estéril e idosa, o Senhor estava dizendo que ela geraria, e ela sorriu, e ela riu dessa situação com incredulidade, e o Senhor viu, e o Senhor falou para ela: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Talvez você fique pensando que o seu caso, o seu problema, seja demasiadamente difícil para Deus resolver. Mas nós estamos aqui diante da prova de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é uma realidade. Ele vive. Jesus, para nós, vive. Quer você creia, não creia, Ele está vivo. Isso é fato, isso é uma realidade. E da mesma forma que Deus falou para Sara, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, Ele falou para Isabel, que era mãe de João Batista, quando Maria a encontrou. E Ele falou:
porque para Deus nada é impossível. Ela também, uma mulher idosa, que também estava passando por uma situação de gestação, tinha gerado João Batista, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Como Deus é bom! E a palavra de Deus, amado, diz para nós o seguinte, em Hebreus capítulo 11, no verso 6, que passe aqui, projete para nós na revista atualizada, para você ler, ouvir e receber no seu coração, e permitir que essa palavra gere no teu coração fé, convicção dessa realidade, dessa verdade que é o nosso Deus. Amém? Hebreus 11, 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós estamos aqui nos aproximando de Deus, nós não estamos aqui num ato religioso, nós não estamos aqui para frequentar mais um culto de domingo, nós não estamos aqui para praticar um protocolo da Santa Ceia do Senhor, mas nós estamos aqui pela fé, para agradar ao Pai. Nós precisamos vir com esse entendimento, com essa convicção de fé. Eu vou me reunir hoje com os santos do Senhor para ter um encontro com o meu Pai, e dali eu não vou sair da mesma maneira, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou indo com fé, eu vou agradar a Deus, e se eu vou agradar a Deus, Ele diz que quando eu me aproximo dEle, crendo que Ele existe, eu serei recompensado por isso. Então eu tenho que crer. Qual é a sua necessidade? Você vai ser suprido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é a sua necessidade, amado? Coloca diante dele. Aleluia. Nós estamos num ambiente santo, numa atmosfera santa. A unção está sobre nós, disponível para ministrar sobre a tua vida. Qual é a tua necessidade? É financeira? É emocional? É sentimental? A tua necessidade de doença, de enfermidade que você está passando, o Senhor está aqui. Aleluia, Ele está aqui para ministrar sobre você. Eu não falei para você que Ele está vivo? Ele ressuscitou, Jesus está vivo, e Ele se reúne no meio dos seus santos. Aleluia. O que acontece é que muitas vezes nós estamos apenas ligados no campo da mente, no campo da razão, e não conscientes dessa realidade espiritual. Então, nós precisamos estar conscientes dessa realidade espiritual. Qualquer que seja a armadilha que tenha prendido a tua vida, seja circunstância, seja vício, seja saúde, o que for, seja financeiro, saiba que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Está escrito, 1 João, capítulo 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus, vence, amado. Você é nascido de Deus, você vence o mundo e as suas circunstâncias. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Se você estiver ouvindo com atenção, você vai estar entendendo e recebendo essa verdade. Aleluia! Se você é nascido de Deus, você creu com o coração, confessou o senhorio de Jesus, você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Você não está só, não está abandonado, você não é órfão. Aleluia! O Senhor está passando contigo nessa situação. Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor está passando contigo nessa situação. Você não está só, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia! Ele já disponibilizou da sua graça, da unção do Espírito Santo para vir sobre ti e para te restaurar. Amém? Então veja, você é nascido de Deus. Então essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, é a nossa fé, a nossa confiança nele. Amém? A nossa confiança no Senhor. Veja que Efésios capítulo 2, no verso 8, diz o seguinte: porque pela graça, irmãos, sois salvos. É pela graça, não é mérito nosso, não é algo que você fez para merecer essa salvação. Você não fez algo para merecer ser filho de Deus. Foi graça de Deus. Aleluia. É graça, amado. Simplesmente isso. Então você simplesmente recebe pela graça a salvação.
Aleluia! Você recebe pela graça a cura do seu corpo. Você recebe pela graça o batismo do Espírito Santo. Você recebe pela graça a provisão. O Senhor é poderoso para movimentar pessoas, para levantar pessoas, para trazer até você o pão, a provisão que suprir a sua necessidade. Você crê nisso ou não? Então a sua fé é a que vence o mundo, é a fé que nos dá a vitória. Amém? Então veja, pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de você, nem a graça, nem a fé, mas é dom de Deus, é presente de Deus, foi um presente do Pai para nós. Aleluia! Deus nos deu de presente a fé, ou seja, essa capacidade da gente vencer o mundo, de ter vitória contra todas as circunstâncias. Tem de bom ânimo, disse Jesus. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu já venci. Jesus já venceu por mim. Jesus já venceu por você. É questão de eu receber essa graça pela fé. Então, amado, veja que até a salvação você foi alcançado pela graça e pela fé. A fé de Deus que foi gerada no seu coração para você receber a salvação. Até isso Deus providenciou. Ele providenciou um meio para você receber fé, porque Ele quer que você o agrade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Ele não tivesse nos dado a condição de ter fé, Ele não poderia cobrar de nós essa fé. Amém? Então, se algo está faltando, se algo não está acontecendo, eu preciso melhorar a minha fé. Eu preciso melhorar o meu tempo com o Senhor, o meu tempo com a palavra de Deus. Não é eu cobrando de Deus, não é eu me lamentando, não é eu me murmurando, não é eu chorando para Deus, Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo isso, não. Ele está falando o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé eu não venço o mundo. Então eu preciso ter fé, e Ele me deu a forma de ter fé. Amém? Então se eu tenho os mecanismos da palavra para eu ter fé, então é providência minha. Amados, tem algo que você tem que realizar. Muitas vezes as pessoas ficam orando, orando, orando e esperando as coisas acontecerem. Mas o Senhor quer que eu haja pela fé. Aleluia! Você tem uma ação para realizar pela fé, pelo que você confia, pelo que você crê na palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz o seguinte, irmãos, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fácil assim, não é? Ah, pastor, eu já sei disso. E por que não está acontecendo? Tenha calma. Isso vai acontecer. Você está aqui para crescer em fé, para aprender, para ouvir a palavra de Deus, para receber fé. Amém? Ouça com atenção, vede como ouvis, já disse Jesus. Nos últimos dias, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. O Senhor disse isso em Apocalipse para João, o evangelista. Amém? Apóstolo João. Então nós temos que estar atentos como estamos ouvindo a palavra de Deus, como estamos considerando a palavra de Deus, como estamos recebendo a palavra de Deus. Ah, não, eu já ouvi esse texto. Ah, não, eu já ouvi sobre fé. Ah, não, eu já sei isso de cor. Que bênção, glória a Deus. Então continue repetindo até você crer, até você ter fé. Amém? Veja, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir de qualquer maneira, ele repete, é ouvir e ouvir. Amém? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a forma como você está ouvindo a palavra de Deus. É a forma como você está considerando o que você tem ouvido da palavra de Deus. Pessoas pensam que é ouvir apenas para adquirir conhecimento, pensam que é ouvir apenas para ter o seu intelectual alimentado, instruído para discutir doutrinas, teologia com outras pessoas, ou às vezes para falar de Bíblia para as outras pessoas. Mas o Senhor está nos chamando a atenção que há uma maneira certa de ouvir a palavra de Deus. E quando você tem essa maneira certa de ouvir a palavra de Deus, você não vai se comportar como Sara, com incredulidade, mas você vai se comportar como Abraão, que vai crer e vai receber a palavra. Aleluia! Então veja, essa palavra ouvir, irmão, o original dela, ela
tanto trata, é interessante que o dicionário do grego, ele diz que essa palavra do ouvir, ela diz assim, ele é usado tanto para a audição interior, ou seja, usado para uma audição interior. E ele acrescenta, espiritual, que acompanha o recebimento da fé de Deus. Então veja, não é ouvir de qualquer maneira, não é ouvir aqui, saiu e foi embora, não é ouvir simplesmente e falar, eu já conheço esse texto, eu não dou nem mais atenção, não, já estou lendo esse texto de novo, eu já leio esse texto, eu só leio mesmo esse texto, não tem outra coisa na Bíblia, mas você ainda não conseguiu nem as partes elementares e já está querendo se tornar doutor. Você entende isso? Então veja, o ouvir, amado, é ouvir com essa audição interior. O ouvir é ouvir com a voz espiritual, aleluia, é ouvir e recebendo com fé a palavra de Deus, recebendo com fé a palavra de Deus, recebendo com fé a palavra de Deus. Não é passando por aqui e saindo por aqui, não é ouvindo a palavra de Deus de qualquer maneira. Você precisa parar e pensar, Senhor, o Senhor está me dizendo algo com a tua palavra que eu preciso entender, eu não estou entendendo, eu preciso receber, eu não estou recebendo, eu preciso compreender, eu preciso alinhar a minha mente, os meus sentimentos, o meu espírito, a palavra que o Senhor está me instruindo, amém? Então, o original dessa palavra ouvir, ela quer dizer uma audição espiritual. E ela quer dizer discernir a voz de Deus. Aleluia! Eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi, certamente foi dessa maneira. No dia que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, falando ao meu espírito, filho, eu estava te aguardando naquele dia que eu fui no culto. Eu já tinha ido outras vezes no culto evangélico. Desde a adolescência fui no culto, fui outro. Mas naquele dia que eu fui no culto, eu ouvi dentro do meu espírito, o Espírito falando ao meu espírito, falando, filho, eu estava aguardando por esse dia. Eu estava te aguardando por esse dia. Filho, eu estou te aguardando hoje. E naquele dia eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo no meu espírito. Eu ouvi diferente, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Embora eu não era crente, mas eu nem frequentava igrejas evangélicas costumeiramente, mas eu costumava ler a Bíblia. Mas naquele dia eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu espírito. Nós estamos aqui, um culto que dura 1 hora, 2 horas, e de repente você só precisa ouvir o Espírito Santo falar dentro do seu espírito, para ele mudar a sua sorte, mudar a sua vida. Você só precisa prestar atenção do Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo dentro de você, que vai ser a resposta para a situação que você está passando. É a resposta financeira, é a resposta de saúde, é a resposta do que quer que seja. Para a salvação, para o novo nascimento, é uma atenção que você tem que ter em ouvir o Espírito Santo e em ouvir com fé. Jesus disse que Ele é o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! Aleluia! Você precisa ouvir a voz do bom pastor. Você não pode vir ao culto apenas para ouvir o pastor Wellington. Você precisa ouvir o bom pastor. Amém? Você precisa ouvir o Espírito Santo. Então, vede como ouvis, porque é dessa maneira como a fé chega no teu coração. A forma como você está ouvindo é a forma como você vai receber, é a forma como vai edificar você. E vai ficar consolidado. Pronto, eu vi. Conhecereis a verdade. Você conheceu a verdade. E a verdade chegou dentro de você, a palavra. E a verdade te libertou desse momento, a partir desse momento que você ouviu o Espírito Santo, que você recebeu o Espírito Santo, que você creu com o coração, que você recebeu com fé a palavra. Foi nesse exato momento que você foi gerado para um reino do Espírito de Deus. Aleluia! Então você precisa ouvir com atenção. Amém? Veja só, em Gálatas, no capítulo 3, fala isso também para nós. Nós precisamos entender que essa palavra ouvir, ela
para aqueles que creem, significa ouvir para aqueles que estão crendo e recebendo o Espírito, né? Aqui em Gálatas 3 nós vamos ver isso, que acaso vocês receberam o Espírito e experimentaram milagres pelo ouvir com fé ou pelas obras da lei? Nós vamos ver isso aqui. Muitas vezes, amados, nós como crentes evangélicos, nós estamos vivendo uma mentalidade religiosa, achando porque estamos servindo na igreja, achamos porque estamos orando, ou porque estamos jejuando, ou porque eu estou orando pelo Senhor, pastor, eu estou orando por essa igreja. Você está se achando digno por isso, e nós vimos que você recebeu a salvação, o selo da salvação, o selo do Espírito. Você recebeu a condição de ser um filho de Deus, não foi pelas suas obras. As suas obras eram pecaminosas. Você recebeu pela graça, continua pela graça. Aleluia. Você recebeu o Espírito pela fé, não foi pelas tuas obras. Aí você quer apresentar as tuas obras diante do Senhor, achando que, Senhor, você não está vendo não, que eu já deveria receber algo da parte do Senhor. Tantos anos eu estou aqui no Verbo da Vida, tantos anos eu estou ouvindo essa palavra. O Senhor não acha que eu já sou digno de receber a cura? O Senhor não acha que eu sou digno de receber uma promoção? O Senhor não acha? Entende? É pela graça, não é pelo teu mérito. Aleluia. Senhor, o Senhor não acha que eu já deveria ser um ministro da palavra? Mas é pela graça, não é pela tua obra, não é pelo teu mérito. Aleluia, aleluia. Você precisa receber pela graça, então. Veja, na Nova Tradução Viva, em Gálatas 3:2, diz assim: deixe-me fazer esta pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo por obedecerem à lei de Moisés? Claro que não. Vocês receberam o Espírito porque creram na mensagem que ouviram sobre Cristo. Aleluia. Outras traduções dizem: vocês ouviram com fé. Você não ouviu de qualquer maneira. Sabe, meus irmãos, eu consigo ver aqui pelos seus olhinhos vidrados, assim, ó, endurecidos, que muitas vezes Satanás, seus demônios, está roubando a semente da palavra do seu coração, porque você não está conseguindo abrir o teu coração e conectar-se no Espírito e receber do Senhor no seu Espírito, porque você está apenas raciocinando, ou às vezes você está assim, ó, tipo que divagando, se distraindo, pensando lá fora, e a palavra está sendo lançada, a semente está sendo lançada para alcançar o teu coração, para alcançar o teu espírito. A forma como você vai ouvir com fé é que vai fazer diferença na sua vida, irmão. Aleluia. Você precisa aprender a lidar com a sua mente, com a sonolência, com a distração no momento do culto. Amém? Você está aprendendo algo aqui, amado? Pare de pensar errado, pare de sentir errado. Amém? Não deixe o diabo te roubar. Veja a Bíblia amplificada em Gálatas 3, verso 5. Eu estou falando para você sobre ouvir com fé. Você precisa ouvir com fé para você ter vitória contra as circunstâncias do mundo, porque o que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Aí você não vai duvidar se há alguma coisa impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E não há nada impossível para aqueles que creem em Deus. Amém? Gálatas 3:5, nessa versão Bíblia amplificada, diz assim, olha: então, aquele que vos dá o seu maravilhoso Espírito Santo e opera milagres entre vós, o faz como resultados das obras da lei que vocês realizam? Ou porque vocês creem confiantemente na mensagem que vocês ouviram com fé? Amém? Estão entendendo alguma coisa aí, não? Você está recebendo algo da parte do Senhor, porque você é merecedor, porque você fez obras grandes, e porque você está orando direto, ou porque você creu, ou porque você confiou no Espírito de Deus, ou porque você confiou na palavra de Deus. Amém? Essa é a sua fé. A posição da sua fé não é a posição da sua obra, não é como você está fazendo, como você está servindo para o Senhor. É a forma como você está recebendo a palavra de Deus. Amém? É a forma como você está crendo, recebendo no seu coração, no seu espírito. Aleluia! Então, amado, a forma como você ouve faz a diferença na sua vida.
Um dia você ouviu porque você estava quebrantado, necessitado, precisando, então você abriu o seu coração para ouvir aquela palavra, porque você estava muito desejoso de ouvir uma palavra da parte do Senhor. No dia que você estava ansiando por ouvir a palavra do Senhor, você ouviu a palavra do Senhor. E ela te salvou, ela te libertou, e ela liberou cura sobre o teu corpo. E ela te deu uma direção financeira para os teus negócios. No dia que você se prostrou diante do Senhor e você reconheceu que precisava do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma resposta sua. Você não veio para o culto naquele dia de qualquer maneira. Você não veio para mais um culto. Você não veio apenas para cumprir um protocolo. Você está entendendo isso? Você vem com um desejo de ouvir o Senhor. Você vem com um desejo de receber do Senhor. Você vem com um desejo de adorar o Senhor. Você vem com um desejo de cultuar o Senhor. Você vem com um desejo de se render ao Senhor. Você vem com um desejo de servir ao Senhor. Você vem com um desejo da presença do Senhor. Porque você sabe que a presença dEle é boa. Porque é agradável a presença do Senhor. Porque quando ela ministra no seu espírito, as tristezas vão embora, as dores vão embora, os pensamentos de preocupação vão embora, os fracassos vão embora, as fraquezas vão embora, porque na presença do Senhor há abundância de alegria, há abundância de vida. Então você precisa ativar isso dentro de você. Eu preciso ir para a igreja com fé, eu preciso receber a ceia do Senhor com fé, eu preciso ministrar ao Senhor com fé. Aleluia! Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não provém de fé, está escrito, é pecado. Entende? Então tudo que eu faço para o Senhor, eu tenho que fazer com fé. Não tenho que fazer como obra da carne, eu não tenho que fazer como obra apenas de mim mesmo, amém? As suas obras, os seus sacrifícios pessoais para Deus não representam nada. Mas aquilo que você reconhece, operando pelo poder do Espírito Santo, na sua vida, isso Deus recebe, porque Deus recebe o que Jesus fez. Deus recebe o que Jesus fez lá na cruz. Aleluia. Amém. Então, amado, veja só como você ouve, faz toda a diferença. Jesus, certa vez, ele falou para os discípulos, olha, naquele dia vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Se alguém ouve sobre essas questões, se alguns tem crentes até incrédulos, que quando começam a ouvir más notícias, na reportagem, já ficam atribulados, já não conseguem mais dormir à noite, já fica preocupado com o seu salário, se vai fazer falta, já está enchendo a despensa de arroz, de feijão, e porque vai faltar comida. Tem pessoas que ficam atribuladas assim. Mas o Senhor está dizendo que nós somos da fé, e os da fé que vencem o mundo. Então Jesus estava falando para os seus discípulos, olha, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas olha, vejam só, não se assustem. Jesus disse, não se assustem. Aleluia, eu estou contigo. Ei, querido, você agora se posiciona de maneira diferente, você não se posiciona como o mundo se posiciona. Você não está seguindo, amado, o protocolo da política, de quem é, não, agora o presidente é A, não, agora o presidente é B, não importa. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Rei? Quem é o teu dono? Quem é o teu Salvador? Quem te tirou do tremedal de lama do pecado? Quem mudou a sua sorte? Amém. Quem é Jesus para você? Amém. Então, muitas vezes a nossa mente está ficando atribulada pelas armadilhas que Satanás lança de sugestões na mente, de pensamentos errados, de incredulidade, de pensamentos contrários à verdade da palavra de Deus. Aleluia! Seja bem-vindo, lindão, em nome de Jesus. Amém? Então veja, amado, o mesmo verbo ouvir que gera fé, da forma como você ouve, ele pode, no mundo decaído, ou para aqueles que não têm Cristo, fomentar o medo, não é? Você concorda com isso? Há pessoas que ouvem uma notícia e já ficam angustiadas. Lembra do tempo da notícia do Covid? Como ficou um monte de gente, surtou, pirou, né? Desesperou-se. E agora, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida?
Mas se você parasse e buscasse o Senhor, Ele ministraria paz no seu espírito. Se você tirasse a sua atenção da televisão, dos noticiários da TV, que só estava lá passando gráfico, morreu tanto, isso aí vai ser eu. E você se focasse na verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo pegaria essa palavra, rema, porque ali a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra rema, está escrito rema ali, o grego, o original da palavra é rema. Rema significa palavra falada, e como essa palavra falada, e como você ouve essa palavra, e como ela chega no teu coração, aí está o milagre da fé. Você está entendendo isso? É como você ouve, como ela chega dentro de você, e como ela produz resultados na sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você tem que saber como você está ouvindo a palavra de Deus. Amém? A diferença, irmão, está justamente no ato. A forma como você ouve é a forma como você se relaciona com o Senhor. Se você é alguém que se relaciona com o Senhor, se você é alguém que tem uma comunhão com o Espírito Santo, diária, constante, e não por religiosidade, entende, amado? Mas você anseia, você deseja ter aquele momento lá no seu secreto, lá no seu quarto, em comunhão com o Espírito Santo, de receber instruções do Senhor, de se render ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Amém? A forma como você se relaciona com o Senhor, você vai ouvir notícias, sejam boas ou más, mas essa notícia não vai afetar a sua fé, porque você se relaciona com o Senhor, porque você tem segurança no Senhor, porque você pode ouvir algo daqui, mas dentro de você vai ter uma ministração de paz no teu espírito, que vai te deixar tranquilo. Aleluia! No tempo do Covid, quando chegou a má notícia que tinha que fechar a porta da igreja, saiu o decreto, a gente obedeceu, em obediência ao decreto, não que eu quisesse fechar, mas em obediência ao decreto. O primeiro decreto a gente poderia até permanecer aberto, porque tinha um limite de 200 pessoas. Mas eu segui a instrução do meu pastor e supervisor, e falou, não, é melhor a gente fechar. Não, ele, na verdade, ele sugeriu assim, não mandou, ele sugeriu. Eu falei, tá bom, vamos pegar junto nisso. Amém? E nós fizemos o primeiro culto, em obediência. Mas eu orei e pedi ao Espírito do Senhor, eu falei, Senhor, nós vamos fechar. Mas, Senhor, se houver algo de não poder abrir, nós vamos para a rua. Nós vamos pregar a palavra na rua, vamos nos reunir com as pessoas na rua, aqueles que quiserem. Eu falei isso para o Senhor. E imediatamente veio a paz no meu espírito, no meu coração. E aquela paz que desceu no meu espírito como um download, ela ministrou ao meu espírito várias coisas. Só por aquela sensação da paz que transcende todo entendimento. É o shalom, segurança, provisão, proteção. Aleluia. Eu entendi. Shalom, segurança, proteção, completude. O Senhor estava ministrando para mim, fique em paz. Deus não foi pego de surpresa. Ninguém vai morrer. Não vai faltar nada. Todos serão supridos. Essa simples paz poderosa para ministrar tudo isso na minha vida. E ministrou. E me deu confiança e fé no Senhor. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém morreu. A igreja não fechou. Pelo contrário, nós continuamos a obra que nós estávamos fazendo aqui em cima de reforma e reformamos. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, irmão. Não é o Wellington, não é homem nenhum. Jesus, Ele é o dono da sua igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Irmãos, nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor vai prosperar.
Toda língua que se levantar contra essa igreja não prosperará. Esse é meu direito e essa é minha herança. Eu mando cair por terra no nome de Jesus, amado. Porque a igreja é do Senhor Jesus. O que o Senhor determinou para essa igreja já é. Já é, irmão. É um tempo de aceleração, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de multiplicação, um tempo de vidas salvas, um tempo de acontecimentos. Eu creio, por isso eu falei, você verá. E aqueles que não concordarem vão chorar as suas amarguras. E aqueles que concordam se alegrarão comigo. Aleluia! Aleluia! Porque a fé, amado, que ministra em nosso espírito, ela testifica em nosso espírito, ela fala ao meu coração e traz profetas daqui e de lá, que nem conhecem a nossa realidade e fala as mesmas coisas. Você precisa ouvir o Espírito Santo e não ficar preso ao que o natural está te apresentando, a sua visão natural das coisas. Aleluia! Então há uma forma correta de ouvir, irmãos. Da mesma forma, o profeta Isaías, ele disse que as pessoas ouviriam com os próprios ouvidos físicos, mas eles não entenderiam, eles resistiriam à compreensão da palavra. Sabe, meu amado, eu comecei falando de armadilha para você, porque, amado, eu estou aqui para te orientar, para te livrar da mentira de Satanás, da sugestão, dos sofismas, do diabo na sua mente. Se você der ouvidos ao diabo na sua mente, você não ouve a pregação, você não ouve a palavra, você não recebe a palavra, você não recebe a fé, você não recebe a salvação, você não recebe a sua cura. E é isso que o diabo quer, prender a sua mente, impedir você de receber da palavra do Senhor, amado. Então o profeta Isaías, ele estava falando que no futuro, aqui, naquele dia, essas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não a compreendem, porque elas resistem à compreensão da palavra de Deus. Por que elas resistem? Por causa da mentalidade da incredulidade, por causa das obras da carne, por causa dos sentimentos errados que o diabo lançou na mente. E você está sendo vacinado nessa noite para você não deixar que o diabo roube a boa semente da palavra de Deus, que quer o seu sucesso, quer a sua vitória, quer o seu progresso, meu irmão. Às vezes você fica pensando que nós estamos falando aqui é coisa de ideia de homens. Quando nós apresentamos para você dízimos e ofertas, e que nós falamos, querido, é para aumentar o vosso crédito, é porque está escrito, é para aumentar o vosso crédito. Se você está numa condição financeira ruim, só tem uma forma de você romper com isso, meu irmão, é você exercendo fé. E você exercendo fé, você continua fiel, você continua dizimando, você continua ofertando. Isso é fé, a fé tem uma ação. Não adianta você querer um milagre na sua vida financeira se você não tem uma ação correspondente ao que a palavra de Deus diz para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Ele só vai recompensar você, meu amado, quando você agir em fé, quando você demonstrar fé, quando você demonstra a atitude de fé. Está escrito, é princípio da palavra, meu irmão. Deus, Ele não vai corresponder à sua incredulidade, ou à sua desobediência, ou rebeldia. Deus tem compromisso com a palavra, meu irmão. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém. Se Deus falou no seu coração algo, faça. Obedeça. Amém. Não adianta ficar murmurando, choramingando as faltas, as perdas, amado. Você está rejeitando a compreensão da palavra. Você está resistindo à verdade da palavra. Não resista à palavra, irmão. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sujeitai-vos a Deus. Você tem que sujeitar a Deus, irmão. Nós precisamos nos submeter a Deus. Senhor, eu tenho resistido ao Senhor, eu tenho sido teimoso, eu tenho sido desobediente, mas Senhor, hoje muda a minha sorte, muda a minha vida hoje. Eu quero mudar hoje, amém?
Então, amados, temos muito o que dizer. Hebreus 5, verso 11 diz, olha só, temos muito o que dizer, mas é difícil de explicar, porque vocês são tardios em ouvir. Então, amado, eles são tardios em ouvir, não por uma deficiência auditiva. O seu ouvido físico está ouvindo, mas por uma condição do coração. Estão sendo tardios em ouvir no coração. Não estão deixando a palavra chegar no coração. Há uma atitude de fé que precisa ser realizada. Há uma ação de fé que precisa ser feita. Mas você não está disponibilizando o seu coração para crer, confiar que Deus pode fazer. Entende isso? Porque não é uma condição de audição física. Aquele povo de Israel, eles estavam resistindo ao Senhor, não é porque eles não estavam ouvindo, eles ouviam. Eles sabiam que estava escrito. Eles sabiam que era dessa maneira. Mas eles não estavam praticando. Porque resistiam no seu coração. Não endureçais o vosso coração, diz Hebreus. Se hoje o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça o vosso coração, como foi naquele dia da rebelião, que muitos pereceram lá no deserto, por causa da incredulidade deles. Amém? A sua fé é a sua vitória. E para encerrar, Romanos 10, verso 8, diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, o que é que aconteceu? Você nasceu de novo. Você foi salvo. Quando com a sua boca você confessou Jesus, e quando no seu coração você creu, quando no seu coração, pela graça, chegou a revelação da palavra de Deus, chegou a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu já tinha ouvido a palavra de Deus, eu já tinha lido a Bíblia, eu já tinha ouvido de várias maneiras, mas um dia essa palavra chegou no meu coração. Quando chegou no meu coração, ela gerou fé. E aí então eu tomei uma posição. Eu tive que ter uma ação, não tive que ter uma ação? Amém. Quando você ouviu a palavra de Deus, você teve que ter uma ação. Amém. De fé. Ou de receber o apelo de vir até a frente, não foi assim? Eu lembro de alguns aqui que nasceram aqui, que vieram até aqui à frente, não foi assim? Você teve uma fé, você recebeu a palavra, ela chegou no seu coração, você creu com o coração e você confessou com a sua boca. Jesus, você teve que ter uma atitude de fé. Não foi assim, irmãos? A partir do momento que você teve essa atitude de fé, a tua vida mudou. Você teve uma ação de fé. Não foi? Então a palavra ela é completa, amado. Para todas as áreas da sua vida. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você tem que ter fé, crer com o coração e falar as línguas que são derramadas no teu espírito. Para você receber o enchimento do Espírito Santo. Amém? Você tem que crer, ouvir a palavra, você tem que concordar com Deus e não entrar em desacordo com Deus. Ah, não, mas eu não acredito muito que Deus cura hoje em dia, não. Acho que isso ficou para trás. Amém? Se você não crer com o coração e você não confessar, você não vai ter esse resultado. Amado, se você sabe que está escrito lá, que é necessário semear, os que semeiam é que vão colher. E vão colher tudo que você semear. Glória a Deus. Se você semeou coisas boas, vão colher coisas boas. Se não for coisas ruins, vai colher coisas ruins. E vai ser boa medida, sacudida e transbordante. Entendeu? Então veja o que é que você está semeando. Analise, avalie, o que é que eu estou semeando. E o que você está semeando são com palavras, com ações e atitudes. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que isso é um princípio? Se você semear, Rick Renner fala que é semear, 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 continuar semeando. E ele fala, colherá, 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 continuará colhendo.
Porque aquele que dá semente, ele dá semente para quem semeia. Ele não dá semente para quem não semeia. Ei, eu estou te dando uma resposta para o seu lado financeiro. Se você está passando por pressão financeira e não está sabendo como resolver essa questão, está escrito na palavra de Deus. Você semeia, 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 planta, 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 e colherá, e colherá, e colherá, e colherá, e colherá. Você não planta hoje para colher amanhã, você continua plantando. O lavrador, ele planta, ele planta, ele planta, 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 todo o terreno ele vai plantando e vai chegar o dia da colheita. Amém? A Bíblia é a resposta. Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Não. Então veja, se com a boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aconteceu. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? A Bíblia está nos assegurando que nós não seremos confundidos. A Bíblia diz em outras versões que não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não vai ser envergonhado. Todo aquele que nele crê não será desiludido. Todo aquele que nele crê não será decepcionado. Aleluia! Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No dia que você invocou o nome do Senhor, você foi salvo. Isso não tem que parar, irmãos. Amém, igreja? Ei, querido, isso não para. Isso é uma constante, há um anseio dentro de você. Há um anseio, a minha alma anseia, como a corça anseia pelas águas, a minha alma, Senhor, anseia por ti. Você, querido, você precisa ativar dentro de você esse anseio, esse desejo pela presença, esse desejo pelo Senhor, querido. Senão você vai ficar desanimado, apático, frio. Aí depois você só vem no culto de 15 em 15 dias, depois só vem uma vez por mês, daqui a pouco só vem no dia da virada, do culto da virada. Se não tiver o culto da virada, você já perdeu o ano todo. Você entendeu? Isso é algo que você tem que estimular o seu espírito, a sua alma. Ativa o dom que está em você, meu irmão e minha irmã. Amém? Ouça esse clamor do seu pastor. Querido, ativa dentro de você o desejo de estar na presença, o desejo de desfrutar da presença, o desejo de receber do Senhor instruções da sua palavra, a graça, a paz, o refrigério, a alegria. Amém, amado? Assim como o seu corpo anseia por você comer, por você estar pensando, oba, hoje vai terminar mais cedo, vamos para a pizzaria, glória a Deus, vou ter mais tempo hoje, né? Da mesma forma, nós temos que ativar no nosso espírito esse desejo pelo Senhor, esse anseio, esse desejo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é o alimento para o seu espírito, é a palavra de Deus que renova a sua mentalidade, que tira a mentira do diabo, que tira a confusão, que tira a incredulidade, que tira toda a fraqueza, que tira todo o fracasso. É a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo na igreja, nós precisamos da palavra de Deus na igreja, amado. Nós precisamos, amados, ser mais famintos, mais fominha de Deus. Aleluia. Não, amado, não é só quando vai ter uma grande conferência com pessoas que vêm importadas lá dos Estados Unidos. Amém? Não, é você querer. Deus vai corresponder, amado, às suas expectativas. Deus quer corresponder às suas expectativas lá no seu quarto, lá no seu secreto. Ele quer dar revelações para você, visões celestiais, direções para a tua vida, para a tua família. E você está esperando aquele emprego, você está esperando. Não, Ele tem muito mais, irmão. E você está criando expectativas no natural. Amém. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
É necessário que você se apresente, se você se aproxime dele, crendo que ele existe. Crendo que ele existe. Crendo que ele vai corresponder à sua expectativa. Crendo que ele vai te recompensar. Não chegue de qualquer maneira. Amém? Opa, agora que é 7 horas, ó. Vamos ficar até 9. Brincadeira, calma, calma. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu creio nessa semente da palavra, libertando cativos. A tua palavra está escrito que ela é o fogo que queima as impurezas. Ela é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ela é a água que lava, que purifica, que renova o nosso entendimento. A tua palavra é o alimento para o nosso espírito. A tua palavra é que gera fé, que gera salvação e que gera libertação. Pai, eu creio no nome de Jesus que a tua palavra, ela não será perdida, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. E a tua palavra cumprirá o que te apraz, o que tu queres na vida de cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Pai, eu creio no nome de Jesus Cristo, no Senhor despertando os desanimados, os fracos, os incrédulos. Eu creio que o teu Espírito pega essa semente da palavra, Pai, e vem ao encontro daqueles que estão fracos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão desanimados, e o Senhor renova suas forças, renova suas esperanças, o poder do teu Espírito Santo que está nessa atmosfera. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite para celebrar a Jesus Cristo, vivo, nosso Rei, nosso Senhor, que breve voltará. Ah, Pai, nós já estamos com a expectativa do Maranata. Nós estamos com essa expectativa dessa brevidade, Pai. Nós estamos, sim, no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que teriam guerras, rumores de guerras, mas que nós não ficássemos preocupados com isso, porque nós seremos tirados desse ambiente. Graças a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que